Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Post iucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebitumus, nos habebitumus. Vivat Academia, vivat professores, vivat Academia, vivat professores, vivat membra quolibet, vivat membra quelibet, semper sit in flore, semper sit in flore. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Post iucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebitumus, nos habebitumus. Vivat Academia, vivat professores, vivat Academia, vivat professores, vivat membram quolibet, vivat membram quelibet, semper sit in flore, semper sit in flore. Bom dia. Agradecendo a presença dos ilustres convidados que participam nesta cerimónia, o que muito nos honra, e saudando os membros da comunidade académica aqui presentes, com a autorização de Sua Excelência a Reitora do ISPA, Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, professora doutora Isabel Leal, que em mim delegou poderes para a condução desta cerimónia, declaro aberta esta sessão solene de investidura como doutora honoris causa da excelentíssima senhora professora doutora Grada Quilomba. Cada trabalho é uma aprendizagem. Levanta novas questões, responde a outras e coloca novas. Esta quase inquietação constante é um reflexo de Grada Quilomba e, por isso, uma palavra, uma categoria sabem a pouco quando a queremos apresentar. Artista, escritora, investigadora, psicóloga. Ainda que construir categorias fixas, que fixam identidades num lugar, seja um dos desafios que nos coloca, terei aqui de seguir uma via convencional e dizer que Grada Quilomba é licenciada em Psicologia Clínica pelo ISPA, doutorada em Filosofia pela Universidade Livre de Berlim, tendo lecionado em várias universidades internacionais, nomeadamente na Universidade Humboldt, em Berlim. Na sua obra transdisciplinar, desafia as normas dominantes da produção de conhecimento, recorrendo a índices da psicanálise, de estudos pós-queer e de género, com diferentes expressões artísticas, performance, teatro, música, literatura, forma de criar diferentes linguagens, tentando gerar, através da sua arte, aquilo que falta, encontrar nomes para coisas que nunca tiveram nomes e, desta forma, levantar novas questões, responder a outras e colocar novas. Para homenagear a excelentíssima senhora professora Grada Quilomba, concede-se a palavra à professora doutora Teresa Garcia Marques. Obrigada, professora. Magnífica reitora do ISPA, digníssimos representantes das várias associações aqui presentes, ilustres convidados, caros professores, investigadores, alunos, técnicos do ISPA e de outras universidades. Minhas senhoras e meus senhores, apresento-vos as minhas saudações. Cabe-me o papel de vos apresentar publicamente uma figura que já é pública, já é conhecida, já é reconhecida por todos e todas nós. Mas ao fazê-lo, tenho a oportunidade de nos lembrar quem é esta pessoa que hoje estamos a homenagear. Homenageamos hoje a teórica, a escritora
e a artista interdisciplinar que é Grada Quilomba. A informação que reuni, que reuni de várias fontes, inclusive da própria homenageada, será complementada com algumas palavras que me foram enviadas por alguns dos seus colegas e admiradores. Nem farei referências completas, dada a necessidade de sermos concisos, pelos que espero que todos os que me enviaram informações e todas se sintam representadas nos meus sumários. Uma característica de Grada Quilomba é que ela gosta das suas raízes e há carinhas de diferentes formas. Tem raízes em Portugal, Angola e São Tomé e Príncipe. O seu nome artístico reflete estas diferentes raízes. Grada é oficialmente um dos apelidos e relaciona-a com a sua avó portuguesa e as memórias de uma aldeia perto de Coimbra. Quilomba foi o nome familiar que o Estado português a privou e associa a São Tomé por ser o nome da sua avó africana. O reencontro simbólico neste nome, Grada Quilomba, permite-lhe afirmar a sua identidade no conforto trazido pelas suas raízes familiares. São estas as raízes que atualmente se estendem às suas duas crianças, que estão aqui presentes à minha frente, que vivem em Berlim e onde têm vindo a desenvolver a sua prática artística nos últimos 15 anos. Em termos académicos, como já ouvimos num sumário pela minha colega anteriormente, a Grada iniciou o seu percurso estudante em Psicologia Clínica com uma perspectiva psicanalítica no ISPA, nessa altura ainda Instituto Superior de Psicologia Aplicada. Após a licenciatura, fez estágios nos hospitais Júlio de Matos e Miguel Bombarda e com estes estágios parece-lhe ter crescido um desejo de fazer mais. Aventura-se e desafia-se, concorre e ganha uma bolsa de doutoramento na Heinrich Böll Foundation da Alemanha e em 2008 obtém o grau de doutoramento na Freie Universität de Berlim. Desde o início do seu doutoramento até hoje tem lecionado em várias universidades no âmbito de estudos pós-coloniais sobre a descolonização, psicanálise e género, por exemplo, no Departamento de Estudos de Género da Humboldt-Universität, no Departamento da Ciência Política da Freie Universität, ambas em Berlim, e no Departamento de Estudos Africanos na Universidade de Gana. Usufruiu também de diversas professorships, tendo lecionado em universidades como as de Estocolmo, Amsterdão, Londres, Accra, Rio de Janeiro e Viena. E em breve estará em Frankfurt, onde obteve a prestigiada Angel Davis Guest Professorship in International Gender and Diversity Studies. Ao longo da sua estadia em Berlim, Grada articulou seus estudos teóricos e académicos com a sua dimensão artística. A articulação é tal que estes se tornam um só. Através da escrita e das artes plásticas e performativas, Grada Quilomba comunica-nos uma mesma tese, a de que a nossa sociedade contemporânea tem raízes colonialistas, que ainda hoje habitam as nossas mentes e condicionam os nossos pensamentos, sentimentos e ações. Ao evocar o passado colonial, Grada quer fazer-nos compreender como ele nos trouxe a este presente, aos atuais níveis de discriminação e de injustiça. Os seus trabalhos procuram fazer-nos perceber que não podemos negar o nosso passado, devemos percebê-lo e assumi-lo como uma forma de descolonializar as nossas mentes, a mentes de todos e todas, nós, independente de todo o nosso contexto social. Grada propõe-nos este caminho, aquele que nos abrirá as verdadeiras portas do futuro. Bem, após estas palavras com um tom mais descritivo, quero pedir-vos para me acompanharem na leitura informada, mas de certo em algo enviesada, de como Grada Quilomba desenvolve o que passo a designar nestas minhas palavras a sua tese e que dá suporte a muito do seu trabalho e à sua vida em geral. Tudo começou cedo. Começou com a sua experiência de racismo cotidiano enquanto crescia na periferia de Lisboa. Viveu a exclusão e o silêncio à sua volta. Foi confrontada com diferentes formas de violência, das quais se destaca o típico "vai para a tua terra", e isso fez questionar sobre onde é que é a minha terra, onde é que eu estou. Porquê é que o meu corpo é visto como um corpo que está fora do seu lugar? Porquê é que o meu corpo é corpo onde tanta agressão é exibida? De onde é que vem esta agressão? Ela sabia que não vinha dela enquanto pessoa.
Estas questões tornaram-se proeminentes ao longo da sua vida, levando a um caminho de interrogação sobre uma história política e social que é bem maior do que a dela. Mais tarde, recebendo a sua formação académica em Psicologia e em Psicanálise pelo ISPA, foi a aluna 6072, aborda a sua tese uma dissertação intitulada Estudo exploratório da imagem corporal em crianças negras na cultura ocidental. Tese orientada oficialmente pela doutora Ana Souto Maior Almeida e tendo como professor de seminário de dissertação o doutor João Pinto Trincão. Grada refere ainda o apoio de outros docentes do ISPA, especialmente na área da psicanálise, na elaboração da sua dissertação, salientando o facto da professora Ângela Villarreal a ter posto em contacto com o livro, versão francesa, imagine-se, de Frantz Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas. Grada refere-se à elaboração desta sua dissertação como um momento de descoberta, um trabalho experimental onde não havia ainda o desenvolvimento de uma linguagem própria para descrever o seu conteúdo. Sem existir internet, este foi um trabalho isolado, realizado sem os recursos bibliográficos necessários. Nas suas próprias palavras, os livros não estavam lá. Grada refere que o seu primeiro trabalho, refere-se a este seu primeiro trabalho como um trabalho primitivo. Talvez o seja para o momento em que ela se encontra agora. Para mim, na tentativa de descodificar os termos psicanalíticos da tese, que não é o meu forte, é nele que se encontra a semente da tese que tem vindo a desenvolver ao longo da vida. Nela aborda o racismo enquanto entidade política que deixa as suas marcas não apenas na sociedade, mas como cicatrizes profundas no indivíduo. Analisa as vivências de um corpo negro, focando a pele negra como a máscara que nos torna um estranho de entre os outros e nos desumaniza aos olhos dos outros. Falo teoricamente e através da análise de entrevistas que fez a 3 crianças negras nascidas em Portugal, cujos pais têm origem angolana. Esta tese ganha uma outra dimensão no seu trabalho de doutoramento, com a orientação da professora Irmingard Stobel e apoio do professor Paul Mecheril. Como já referi, Grada Quilombo obteve uma bolsa e fez o doutoramento na Freie Universität de Berlim. Nesta, obteve a distinção Summa Cum Laude, algo inédito naquela universidade. Publica a sua tese em inglês, Plantation Memories, em 2008, na Alemanha, tendo o seu livro sido escolhido para a abertura da mostra do Festival Internacional de Literatura em Berlim. Vê rapidamente o seu trabalho ser publicado em outros países, nomeadamente no Brasil, Memórias de Plantação, Episódios do Racismo Cotidiano, em 2009. Este trabalho, na sua versão brasileira, atinge o topo de vendas na Festa Literária de Paraty, no Brasil. De uma forma assinalável e triste, Memórias da Plantação é apenas traduzido para português 10 anos depois de ter sido escrito. Seria muito positivo poder-vos dizer que 10 anos depois a sua tese já estaria desatualizada, mas ainda hoje precisamos deste livro nas nossas prateleiras. No seu doutoramento, Grada Quilombo deixa clara a necessidade de percebermos, e agora usa as suas próprias palavras, que o colonialismo é uma ferida que nunca foi tratada, uma ferida que dói sempre, por vezes infecta, outras vezes sangra. Nesta obra, Quilombo incorpora os episódios cotidianos do racismo, escritos sob narrativas observadas de um ponto de vista psicanalítico. Apresenta fragmentos da história de mulheres negras que ela conheceu ao longo da sua vida, incluindo a sua mãe, avó e amigas, explorando como essas mulheres negras experimentam o racismo cotidiano nas suas vidas. Pity, shame, or guilt. Well, but for me, you are not black. I don't think that you are black. And she said that in a way as if she was doing me a favor. I even forget that you're black. Du bist nicht wirklich schwarz. I don't think that you're black. Du bist aber nur halb schwarz. Im Sommer bin ich genauso dunkel wie du. Well, for me, you're not black. I would say we are talking about negation. This infernal circle. When people like me, they say that I'm not black. When they dislike me, they say that it is not because I'm black. Either way, I am trapped in their racisms.
Nesta obra de Grada, a Grada fala da política do espaço e da exclusão, políticas do corpo e do cabelo, passando pelos insultos raciais. Quilomba desmonta de modo incisivo as normas do racismo, a normalidade do racismo, expondo a violência e o trauma de ser colocada como outro, outra. Well, but for me, you are not black. I don't think that you are black. And she said that in a way as if... Não é este o slide, é o próximo. People always ask me, where do I come from? Since I was a child. They see you and the first thing that crosses their mind is to check, where is she from? They just ask without even knowing you. It does not matter where you are at. In a bus, at a party, on the street, at dinner, or even in the supermarket. I am being asked in the first place because I am categorized as a race, which does not belong. And if I answer and say that I am German, they look confused. They stop for a moment like thinking, German? Or they just start laughing as if I misunderstood the question or gave the wrong answer. You know? And they go, oh, no, but you cannot be German. You don't look German. Pointing at my skin. One is black or German, not black and German. It seems one can only exist through an alienated image of oneself. The question contains the colonial fantasy that German means white and black means Ausländer. Nesta obra, Quilomba não se concentra apenas na experiência traumática das mulheres negras, mas também na sua resiliência e capacidade de resistir e sobreviver a um mundo racista. Ela enfatiza a importância da solidariedade entre as mulheres negras e da criação de comunidades de apoio e resistência, salientando a importância da reivindicação do corpo negro como um espaço de identidade e resistência contra a opressão. É uma obra que devemos todos ler. Grada tem participado como coautora em muitos outros livros e publicações, onde repetidamente explora e apresenta a sua tese. Estes trabalhos teóricos de Grada Quilomba têm inspirado vários investigadores. Dou como exemplo o nome de Djamila Ribeiro, escritora e académica brasileira, formada em Filosofia Política pela Universidade Federal de São Paulo. Djamila comunicou-me que ouviu falar de Grada durante a sua pesquisa de mestrado, onde, procurando referências do trabalho desenvolvido por mulheres negras, recebe de uma colega a viver na Alemanha algumas páginas da Plantation Memories por e-mail. Refere: ali, o mundo se abriu. Aquelas páginas foram fundamentais para a minha pesquisa e contribuíram não só para a minha dissertação de mestrado, mas também para que eu rompesse com uma sensação de inadequação, trazendo uma sensação de pertencimento. De uma referência intelectual e artística, Grada passa rapidamente a ser para Djamila Ribeiro uma amiga, uma irmã. Também Raquel Lima, bolseira da FCT e doutoranda do Programa Pós-Colonialismo e Cidadania Global da Universidade de Coimbra, refere o percurso académico, artístico e humano de Grada como a sua inspiração. Um motor que nos inspira a criar as nossas narrativas, a narrar as nossas histórias, a preservar as nossas memórias, a produzir as nossas pós-memórias, a expandir os nossos arquivos e a reformular as nossas existências. Grada Quilomba sai do campo académico para o mundo comunicando a sua tese sobre diversas formas de expressão artística, procurando opor-se a uma permanente atitude de negação da nossa mentalidade colonialista. O seu trabalho é reconhecido por um espaço híbrido onde as fronteiras entre a linguagem académica e artística se confinam. A multidisciplinaridade da sua obra expande-se desde a escrita à leitura encenada de seus textos, assim como instalações de vídeo e performance, criando o que designou de Performing Knowledge. Quilomba tem vindo também a explorar estas práticas artísticas experimentais interdisciplinares em palestras que criam uma interface entre o texto e a imagem, linguagem artística e a linguagem académica. O seu trabalho tem sido exposto em museus e galerias de todo o mundo, ocupando páginas de jornais e revistas. Grada Quilomba mantém constante a sua colaboração com o Teatro Maxim Gorki, em Berlim, que tendo acolhido os seus trabalhos também
durante algum tempo disponibilizou o espaço para vários eventos, apesar de agora não estar a desempenhá-los lá. A contribuição de Quilomba para as artes e meio académico são amplamente reconhecidas. Recebeu inúmeros prémios e distinções, incluindo o prestígio Prémio Príncipe Claus em 2019, que reconheceu o seu trabalho como ousado e intransigente. Os seus trabalhos têm sido expostos e discutidos em exposições de vários países, como, por exemplo, na Bienal de São Paulo, na Bienal de Lumbassi, na Bienal de Berlim, a Documenta 14, e foram também apresentados em museus internacionais como a Somerset House em London, Castelo de Rovie em Turim, na Palais de Tóquio, em Paris, na Power Plant em Toronto, entre muitos outros locais. A sua apresentação na Bienal de São Paulo em 2016 tem a relevância de trazer o seu trabalho para a língua portuguesa. É com esta publicação que Grada é convidada a apresentar o seu trabalho artístico no Brasil e a traduzir as suas obras para português. Nacionalmente, os seus trabalhos foram primeiramente referenciados nos encontros de Além de História do Centro Nacional de Artes José Guimarães e depois no Porto, em Serralves e em Lisboa, teve a participação no evento da Gulbenkian, que deu destaque ao trabalho no feminino. A apresentação de Grada ao público português, essa sim ocorreu, porém, com as suas exposições individuais, na The Most Beautiful Language, na Galeria Municipal da Avenida da Índia, e na exposição Secrets to Tell, apresentadas no MAT. Em todos estes trabalhos, a artista refere a influência do passado sobre o nosso presente como aquilo que nos impede a chegar ao futuro. Impela a consciência da negação e incita uma transformação individual e social. O número de artistas que seguem e reconhecem a excelência no trabalho de Grada Quilomba é enorme. Como refere a artista plástica Leonor Antunes, radicada em Berlim desde 2005, não há palavras senão as de respeito e admiração. E o realizador Rashid Ghadiali, premiado pelos seus filmes e um ativista que trabalha em prol da justiça racial e da justiça ambiental em diversos contextos, diz-nos como o trabalho de Grada guia todos os que trabalham no campo da estética antirracista, apontando para além do beco sem saída de identidade para aquele espaço transcendente e redentor. Nas suas próprias palavras, Grada enfrenta o trauma, recusando ser consumida pelo próprio trauma. Por considerar que Grada tem os seus princípios firmes estabelecidos na prática, ele antecipa uma carreira ainda mais espantosa, sabendo que irá ser testemunha do seu trabalho, que ainda está para vir. Calaf Ângelo, músico, escritor, poeta e cronista angolano, fundador da banda Buraca Som Sistema, referiu-me o orgulho com que disse ser seu amigo e colaborador. Parafraseia o poeta Vinícius de Moraes para referir: a gente não faz amigos e amigas, reconhece-os. Define-a na sua coragem, talento e dedicação à arte e ao seu compromisso em fazer deste mundo um lugar melhor para os nossos filhos. Refere a sua audácia, a sua determinação em desafiar o status quo, em dar voz aos que não são ouvidos. E como Grada Quilomba, leva essa audácia para o mundo das artes, onde faz da memória a sua matéria-prima e transforma a dor e a história em obras de artes, é único e poderoso. Salienta que, do lugar onde viemos, são poucos os exemplos de pessoas assim, pelo que Grada Quilomba tem sido fundamental para abrir os caminhos, em particular a mulheres negras e jovens afrodescendentes, e a levá-los a ousarem a trilhar outros rumos sem duvidar das suas capacidades. Refere, Grada tem sido um farol para os que lutam por um mundo mais justo, igualitário e belo. Também encontramos o mesmo reconhecimento e admiração nos curadores da sua obra, para quem tive a oportunidade de dialogar. A curadora da Tate Modern, Tamsin Hong, o curador da Somerset House Trust, Cliff Lawson, e os curadores portugueses Joana Gomes Cardoso e Bruno Leitão. Tamsin Hong refere, e estou a traduzir do inglês, a prática artística de Grada Quilomba é uma canção de transformação para aqueles que procuram curar as feridas dos seus antepassados. Extraindo dos seus imensos talentos psicanalíticos, Grada cria obras visuais e sonoras enraizadas nas palavras que conjurou para abordar os ciclos da violência. As suas obras poéticas têm inspirado inúmeros artistas criativos e aqueles que procuram uma melhor compreensão da dor transportada no nosso corpo. As suas obras destinam-se a ser vividas plenamente no corpo e a animar os sentidos num mundo capaz cada vez mais descarnado.
Este é o espaço da cura. Embora inabalável na forma como examina a história da violência, a prática de Grada é disciplinada no seu otimismo e tem fornecido uma mapa de esperança para o futuro. Numa linha complementar, Cliff Anderson refere que Grada Quilomba reúne as pessoas com a sua inteligência afiada, energia intensa e espírito caloroso. O seu dom é uma capacidade de interrogar e aproveitar os traumas do passado e traduzi-los com poderosas obras de arte e performance que vemos em palavras e ouvimos em canções, mas sentimos emocionalmente e profundamente dentro do nosso corpo. Joana Cardoso foi quem apresentou a primeira exposição individual de Grada Quilomba em Portugal e diz-nos: era uma artista já conceituada em vários países, mas em Portugal, como tantas vezes acontece aos melhores, o reconhecimento tardava. Joana refere que tal se relacionava com a sua coragem e franqueza do trabalho para o qual ainda não estamos preparados, mas refere que, em sua opinião, há um antes e um depois de um doce furacão chamado Grada Quilomba ter mostrado a sua obra em Lisboa. Bruno Leitão foi quem propôs em Portugal que Portugal fosse representado por Grada Quilomba na Bienal de Veneza e sobre isso todos conhecemos o desfecho. Ele salienta como a abordagem artística de Grada Quilomba se articula com a teórica, referindo que, através dos seus escritos, performances e instalações, Grada Quilomba lança uma poderosa crítica à forma como as narrativas dominantes modelam a nossa compreensão da história, memória e identidade. Quero terminar estas breves palavras, porque muito mais poderia ser dito, referindo que é com grande orgulho que vemos alguém que passou um dia pelas portas do ISPA a perseguir diligentemente o objetivo que apresentamos na nossa fachada. Alguém que está verdadeiramente a contribuir para mudar o mundo. Vivemos um mundo que precisa de mudanças constantes. A psicologia ajuda-nos a perceber não apenas como nos ancoramos no passado e resistimos à mudança, como também necessitamos dela para libertar-nos e abrirmos os nossos olhos. Grada Quilomba salienta como nos deixamos dominar pelo medo, ignorância e ódio e alerta para a necessidade de transformação. A obra de Quilomba é assim um farol de esperança, um lembrete de como indivíduos e sociedades podemos e devemos fazer melhor. Uso as palavras que a Financial Times colocou no título que apresentou o trabalho The Boat, quando da apresentação em Somerset House, em Londres. Referiu-a como a sculpture that makes mourn and heal. O trabalho de Grada fez-nos lamentar, chorar, estar de luto como veículo para a cicatrização e para nos tornarmos um mundo melhor. O trabalho de Grada convida à imaginação radical de um futuro que inspira a mudança e honra o passado. Espero que seja claro para todos vós a razão desta proposta de doutoramento honoris causa que foi unanimemente aceito pelo Conselho Científico do ISPA e acolhida para toda a comunidade ispiana com enorme agrado. É uma enorme honra termos a oportunidade de oferecer este honoris causa à professora doutora Grada Quilomba. Scared.
búscame aquí, en esta tierra llana, con puente y pinar, con almena y agua lenta. Donde se escucha volar, aunque el sonido se pierda, aunque el sonido se pierda. Bom dia. Pela autoridade que me foi concedida, eu, Isabel Maria Pereira Leal, reitora do ISPA, reconhecendo os relevantes méritos e por deliberação unânime exarada pelo Conselho Científico do ISPA, tenho a honra de conferir o grau de doutor honoris causa pelo ISPA a Grada Quilomba. Vai agora proceder-se à assinatura do termo de doutoramento. O termo será assinado pela senhora reitora do ISPA, professora doutora Isabel Leal, pela madrinha da homenageada, professora doutora Teresa Garcia Marques, pela nova doutora, professora doutora Grada Quilomba, e ainda pela secretária-geral do ISPA, doutora Soraya Rodrigues.
Vai agora tomar a palavra a senhora professora doutora Grada Quilomba. Como vê, eu não trago nenhuma folha de papel comigo, nem preparei nenhum discurso, porque eu acho que é um momento tão intenso e tão profundo e tanta coisa foi dita que eu às vezes até estou a aprender sobre mim própria, como as outras pessoas olham para o meu trabalho. Eu acho que não tenho muitas palavras a dizer para além de uma grande gratidão e amor por esta atribuição que é incrível. Eu acho que uma das principais partes do meu trabalho é olhar para estes vários capítulos que nos levam como um livro de folha, de capítulo a capítulo ou de folha a folha, e que começam com uma profunda repressão para a negação, da negação para a culpa, da culpa para a vergonha, a vergonha que nos permite elaborar novas questões e pensar quem somos nós, afinal, e da vergonha passar ao reconhecimento e à reparação. E muitas das vezes eu digo que em Portugal nós estamos num estado profundo de negação, em que não temos nem culpa nem vergonha da nossa própria história e vivemos num ciclo vicioso de violência e de repetição, e as artes, a literatura, a ciência é extremamente importante para questionar como é que isto acontece. Isso foi o que mais me fascinou no meu caminho. Depois, quando eu fui para a Alemanha, para Berlim, foi um espaço, uma plataforma cheia de liberdade, porque eu cheguei a Berlim e vi que talvez a Alemanha não estivesse num estado de profunda repressão e negação, mas talvez num estado de culpa e de vergonha. E este estado de culpa e de vergonha permite-nos refletir sobre quem nós somos e como é que 500 anos de violência oficial e constitucional, estrutural e institucional afeta a humanidade. Então, foi uma plataforma em que tudo era possível. E uma plataforma que me permitiu ser e tornar-me quem eu sou hoje e desenvolver o trabalho e os trabalhos que eu sempre quis desenvolver. Mas houve uma estação antes de eu ir para Berlim, que foi o ISPA. Eu queria ser 3 coisas na minha vida. Eu queria ser, primeiro, bailarina, o que não fui. Queria ser artista, o que me tornei, e queria ser psicanalista. As 3 coisas para mim estavam profundamente ligadas umas às outras, porque de facto a psicanálise trabalha com a linguagem do inconsciente, com as associações, com as imagens, com os sonhos, com aquilo que parece que não é real, mas que como humanos se torna real. E está muito próximo das artes. A linguagem das artes é a linguagem do inconsciente. É real para todos nós e manifesta-se através de símbolos, de memórias, de sons, de imagens, que conseguem fazer uma tradução de quem nós somos. E isso foi sempre o que me fascinou. E houve 2 momentos no ISPA que para mim foram muito importantes. Eu estudei aqui no ISPA porque era absolutamente apaixonada por psicanálise. Eu acho que antes de chegar já tinha lido muitos livros de Sigmund Freud, Moses e Tabu, os princípios do inconsciente, Totem e Tabu, e uma série de coisas que a mim me fascinavam e que era uma forma de contar histórias. E quando eu cheguei aqui, eu estudei durante 5 anos, e foram 5 anos em que eu fui a única estudante negra neste instituto. E isso era muito sintomático, onde Portugal estava na altura. Eu vivia na linha de Sintra,
rodeada por várias comunidades em que nós éramos demograficamente presentes, mas nas instituições, nos palácios de produção de conhecimento, éramos completamente ausentes. Isso levantou questões muito importantes para mim. O que é o conhecimento? O que é reconhecido como conhecimento? Quem é que produz conhecimento? E o conhecimento para quem? E que conhecimento é que não é produzido e válido? Então começou aqui com uma viagem muito importante e houve 2 momentos que foram fundamentais. Um foi quando uma professora de psicanálise me chamou e disse que tinha um livro no seu consultório que ela me queria entregar. E ela deu-me a morada do seu consultório, a rua e o número, e entregou-me um papelinho e disse: vens naquele dia, àquela hora, eu vou-te entregar um livro que vai ser fundamental para ti. E eu fui ter com ela e toquei a campainha, entrei naquele momento dentro do consultório, entre uma sessão e outra, e ela entregou-me nas mãos um livro em francês, e na capa tinha escrito Frantz Fanon, Pain Noir, Masque Blanc. E eu comecei a ler o livro de Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas, em francês, e não parei de ler. Eu acho que li o livro dezenas de vezes. Tornou-se uma verdadeira Bíblia para mim. Mas havia uma questão que estava muito presente na minha mente, que foi como é que um livro icónico, com uma inteligência e com uma sabedoria tão profunda como esta, não existe nas nossas bibliotecas. Que saber que livros é que existem e aos quais nós temos acesso. O que é que nós sabemos e o que é que nós não sabemos e porquê? E como é que a produção de conhecimento está profundamente ligada à violência e ao poder. O livro continuou a não existir, era como se fosse um livro clandestino. E eu depois fiz uma pesquisa há 2 anos atrás, mais profunda, quando no Brasil eles fizeram uma nova tradução de Frantz Fanon para português e me convidaram para escrever o prefácio. Este livro que eu trazia aqui no ISPA e que eu li e que eu usei como a minha Bíblia foi extremamente importante, porque depois na Alemanha várias universidades me convidaram para dar aulas e eu comecei a ensinar estudos fanianos, Fanonian Studies, e foi muito importante. Eu continuei a usar o livro durante vários anos, mas a questão que se colocou sempre foi, quando eu comecei a dar aulas nas várias universidades e em vários países, foi sempre trabalhar com os estudantes e perguntar quem é que sabe o quê e quais são os livros que nós temos em casa e qual é o conhecimento que nós reconhecemos como conhecimento. E qual é o conhecimento que nós não reconhecemos como tal. E como isso está sempre associado a poder e violência. E tudo o que nós sabemos, não sabemos por acaso, sabemos porque temos uma história de 500 anos que meticulosamente proibiu certos saberes centrados e promoveu outros saberes. Temos leis, regras, instituições, estruturas que desenham desde as artes à academia, desde o filme, à música, à fotografia, ao teatro, à pintura, à escultura, à literatura. Desenha quem é que pode representar a condição humana. Portanto, tudo o que nós sabemos não é por acaso, sabemos porque está associado a esse poder. Uma das coisas mais fascinantes para mim foi então começar a desmantelar estas estruturas válidas do que é o conhecimento e a perceber-me que elas apenas manifestam as estruturas de poder e a assimetria de poder, que não é um saber neutro, objetivo e universal, simplesmente espelham
as condições políticas e as condições de poder que nos interessam. Então, este momento de Frantz Fanon absolutamente desenhou em forma todo o meu trabalho. E aqui o ISPA foi mesmo uma casa, um refúgio, onde eu cresci intelectualmente e artisticamente. E depois tem um segundo momento que para mim foi muito importante, que está aqui à nossa frente, que é o grande Malangatana. Se olharem para trás, está à minha frente, mas atrás de vocês, que é um grande painel de um dos pintores e de um dos artistas, para mim, mais importantes da arte contemporânea e moderna. E eu lembro-me perfeitamente na altura que Malangatana veio ao ISPA e foi a primeira vez que eu vi o trabalho de um artista, pintor moçambicano, exposto em público em Portugal e que me influenciou profundamente. E estes foram dois grandes momentos em que, ironicamente, a arte, a psicanálise, a academia e a arte se juntaram para informar um pouco quem eu sou e quem eu me tornei. Então, eu agradeço a todas as pessoas que vieram. Eu tenho muita sorte de ter trabalhado com muitas pessoas que estão aqui. Eu não posso nomear um a um porque eu não quero esquecer ninguém. Mas primeiro eu quero agradecer ao ISPA por este reconhecimento, por saltarmos da negação até ao reconhecimento, que é uma coisa incrível e que eu acho que é tão importante e tão urgente no mundo inteiro, mas em Portugal, às vezes eu tenho uma preocupação muito profunda. Eu acho que em Portugal nós vivemos com um desfazamento de tempo muito grande. Eu acho que a literatura é um ótimo barómetro para ver quando um livro precisa de 10 anos, 15, 30 ou 50 anos para ser traduzido. É porque nós estamos 10, 15, 30 ou 50 anos atrás de um pensamento crítico. E isso eu acho extremamente grave e preocupante. Muitos dos livros que nós lemos e que são fundamentais, eu trago das minhas viagens ou trago-as do Brasil, onde já é traduzido. Obras e autoras que nós não conhecemos sequer aqui. Isso é preocupante quando as grandes mentes artísticas e intelectuais mostram o trabalho no mundo inteiro, mas não chega a ser exposto aqui, não chega às coleções nacionais, não chega às bibliotecas, nem às livrarias. Então isso é, acho, fundamental sempre pensar o que é que nós sabemos, o que é que nós não sabemos e porquê, e o que é que está presente e que sabedoria e que saberes é que estão ausentes e invisíveis. E por isso eu agradeço muito estar aqui e ter este reconhecimento, que eu sei que é um passo muito grande e um reconhecimento que é uma grande honra. Mas eu quero agradecer também a muita gente com quem eu trabalhei e com quem eu tive a honra de trabalhar e que estão aqui. E eu aprendi ao longo da minha carreira, houve alguém que falou, eu acho que é preciso ter muita disciplina para transcender. E eu acho que essa transcendência é fundamental, porque ao longo do caminho nós encontramos muitos obstáculos e muitas portas que se fecham oficialmente, mas é muito importante ser visionária, ir para além de quem nos pega e quem nos cerra o caminho, e ter algo que é muito maior do que o ego, muito maior do que o corpo, muito maior do que a alma, que é a visão. Eu acho que isso é a arte. A arte está presente em tudo o que é criação. A arte está presente também na ciência. É preciso ser criativo para pensar em novos modelos de pensamento, em novas perspectivas críticas, em novas metodologias, em novos paradigmas, em novas questões que não estavam lá antes. A criatividade é fundamental para imaginar um mundo maior. E isso foi o que eu aprendi, a ter essa disciplina de ser sempre muito otimista e de ir para além daquilo que me pega e que me prende, e imaginar o maior. E depois aprendi uma lição muito grande, que nós não podemos trabalhar com toda a gente, nem devemos trabalhar com toda a gente.
devemos apenas trabalhar com as pessoas que entendem e que podem caminhar connosco e que entendem a nossa visão e o nosso pensamento crítico. Eu acho que isso foi uma das coisas mais lindas que eu aprendi, é não trabalhar com toda a gente, mas trabalhar com as pessoas que eu amo e que me amam também e que veem, às vezes, o que eu ainda não consigo ver. Então, eu tive muita gente que está aqui presente, com quem eu trabalhei e desenvolvi ideias. Eu acho que eu não poderia ser quem eu sou se eu não tivesse essas pessoas a acompanharem o meu caminho para me formarem. E há pessoas aqui que eu tenho que, como ensemble, como todo, está aqui muita gente que fez parte de um trabalho que para mim foi muito importante, que foi o Barco, e que nós criámos um ensemble com vozes poderosíssimas e bailarinos poderosíssimos e mentes poderosíssimas. Eu só gostava que vocês se levantassem, porque eu acho que é tão importante. Eu acho que depois o mais bonito de tudo, como artista, e ter as minhas obras em coleções internacionais e ser paga pelo meu trabalho artístico, é depois a grande preocupação da distribuição de recursos e de dinheiro. Eu acho que não há nada mais belo quando grandes museus à volta do mundo me convidam e eu posso distribuir as obras que são comissariadas por um grande grupo de pessoas e levá-los a viajar comigo. Pessoas com um imenso talento, mas que talvez não tivessem tido a oportunidade de sair como eu tive na altura, que eu era muito rebelde e fui-me embora. Bruno, não posso deixar... Levanta. Por favor, é muito importante. O Bruno teve um sonho. O Bruno teve um sonho e foi uma pessoa extremamente importante para mim. Calaf Epalanga. Uma pessoa... Levanta só para as pessoas só te verem. Extremamente importante. E são as pessoas com quem eu trabalho. Leonor Antunes, muito obrigada. Uma grande artista também, que me tem acompanhado em Berlim às vezes, depois de levarmos as crianças à escola às 8 da manhã, vamos beber um café para falar mal do mundo. E depois tenho tanta gente que eu não sei dizer, mas a minha Carla Rodoli e a minha Paleta, onde é que elas estão? São as minhas amigas de estudo, levantem-se, que ainda ficámos juntas e nós estudávamos, mas bebíamos mais vinho do que estudávamos e divertíamos-nos sempre muito. E depois está tanta gente aqui, o Paulo Pascoal, a Gisela... Olha, levantem-se todos, vocês são todos importantes para mim. Yan Sung, que eu vejo. Yan Sung, eu vi que tu estás aqui. Levanta-te, tu és a minha DJ das festas e das aberturas internacionais. E os nossos percussionistas, estou a ver. Jair, estás aí? Eu não tenho óculos. Jair, a nossa Orlando. O nosso Jeremias, Orlando, a nossa grande diva da voz. A nossa Bárbara, a Alex, todos. São tantas vozes, tantos corpos, tanta intelectualidade. Às vezes eu acho que Portugal é mesmo muito pequenino para todos nós, porque nós somos muito grandes e muito
muito profundos. E eu acho que seria um exercício muito urgente nós conseguirmos chegar ao presente. É muito engraçado porque muita gente... O meu trabalho é sempre descrito como o passado. Mas o meu trabalho é, acima de tudo, o presente e desenhar o futuro. Eu acho que Portugal insiste em viver no passado e ainda não se apercebeu do seu presente e do seu futuro. E eu acho que este é o futuro. Mas eu quero também agradecer à Matiudinha, que é do meu estúdio em Berlim, uma das pessoas que veio, que organiza tudo. A minha mãe, o meu pai, as minhas crianças, os meus tios, levantem-se só para dizer olá. E eu acho que agora já está a ficar tudo. Obrigada. E agora que eu me estou a tornar muito kitsch, agradeço Carlos, com quem eu cresci, Carlos No, com quem eu cresci, falávamos de arte e passeávamos pelas praias a pensar que livros é que vamos escrever e que exposições e bienais gostaríamos de participar. E agora estamos em todas, pelo mundo inteiro. É fantástico. Muito obrigada. Antes de concluir esta cerimónia, tenho a honra de convidar Vossas Excelências para um momento musical, seguido de um porto de honra a realizar na sala de professores. Assim, com a autorização de Sua Excelência, a Reitora do ISPA, a professora doutora Isabel Leal, que a mim delegou poderes para a condução desta cerimónia, declaro encerrada a sessão de investidura como doutora honoris causa da Excelentíssima Senhora Professora Doutora Grada Quilomba. Obrigada, boa tarde. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Post iucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebitumus, nos habebitumus. Vivat Academia, vivam professores, vivat Academia, vivam professores, vivat membrum quod libet, vivat membra quid libet, semper siet.